Salmo 37, no verso 4, diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amém. Você pode sentar. Um dos títulos deste Salmo 37, na multidão das versões bíblicas que existem hoje na nossa sociedade, essa riqueza de versões bíblicas, enquanto em alguns lugares é até proibido confeccionar Bíblias, nós temos em cada esquina Bíblias abundantemente, possuímos várias gráficas, verdadeiras fábricas de Bíblia no nosso país, porque Deus preparou o Brasil para a pregação dos últimos tempos, embora tenha sido tão negligenciado isso, mas um dia será cobrado também. Observa como começa esse salmo dizendo: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Ele está dizendo: não tenho que olhar para nada. A Bíblia diz: olhando para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você não pode desviar os seus olhos de nada. Tem cristãos que a espiritualidade não cabe como cristão. Aqui mesmo nesse ministério, passou uma pessoa, e ela, uma pessoa de uma condição relativamente baixa, relativamente à condição financeira baixa, e ela falava a respeito de um ímpio, esse ímpio de casa própria, esse ímpio de carros 0 quilômetro, enfim, esse ímpio com as roupas mais caras, e a pessoa cristã dizia assim: como que eu vou evangelizar uma pessoa dessa? Eu não tenho nem como evangelizar uma pessoa dessa, ele é tão rico, né? E dentre outras palavras, ele tem mais do que eu. Tem pessoas que não olham para o ser humano como ser humano, olha para o ser humano com as suas possessões. Isto é um erro primário e grave no Evangelho de Jesus Cristo. Não interessa quem tenha ou quem deixe de ter. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por acaso ele não pregou no meio de Israel com pessoas ricas? Ele não pregou para um milionário? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lembra o jovem rico? Ah, olha, conhece os mandamentos? Conheço. Ah, tu quer ser perfeito? Sabe a tua riqueza? Ela não significa nada. Ao contrário, a tua riqueza está te atrapalhando. Vai e vende tudo quanto tu tem, dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Vem, segue-me. O homem prendeu-se à sua riqueza e largou o melhor tesouro, ou melhor, o único tesouro, que se chama Jesus Cristo, o tesouro eterno. Então aqui a Bíblia está advertindo no Salmo 37, não te indignes por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, eles cedo ceifarão como a erva, murcharão como a verdura. Então, quer dizer, a Bíblia está dando uma declaração para você não te prender a observar essas coisas. Aí diz: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Confia no Senhor. É isso que a Bíblia está nos advertindo. Não é olhar para quem tem ou deixa de ter. A Bíblia nunca nos chamou a olhar para as riquezas do mundo,
Ao contrário, Jesus falou, ó, se vocês olharem para essas coisas, vocês são homens de pouca fé. Se vocês observarem essas coisas, vocês estão fazendo o papel de gentio, quem não conhece Deus. Porque buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas demais, elas serão acrescentadas. A Escritura diz, eu nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você anda na palavra, está olhando para Cristo, não está se desviando com outras coisas, nada mais consegue tirar a sua atenção de Cristo Jesus, pode se preparar, meu irmão, você vai atravessar essa vida, como a Bíblia diz, emprestando a muitos, mas de ninguém tu tomarás emprestado. Não sou eu que digo isso, não está lá escrito? Se está escrito, tem que se cumprir, porém, tem a minha atitude perante o que está escrito. Muita gente quer viver nas esquerdas e colher os frutos da direita, ou vice-versa. Não, se você quer colher os frutos da palavra, você tem que andar na palavra. Aqui diz, confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Só faz o bem quem confia em Deus. No sentido das coisas que estamos falando, se você não tem confiança em Deus, você não faz o bem. O que é o bem? O bem é algo muito complexo. Às vezes fazer o bem para você requer tirar muitas vezes do pão da tua mesa e dar para alguém. Esse é um tipo de bem que somente faz quem realmente confia em Deus. Fazer o bem de dar um dinheiro que está sobrando, ou sei lá, ajudar, emprestar, sei lá o que, coisas que estão sobrando é muito fácil, mas você fazer o bem quando você vê que você vai se apertar, tirar um recurso seu, quando você imagina que lá na frente, poxa, talvez eu me enrole no final do mês, mas eu vou ajudar essa pessoa, Deus proverá, aí você experimenta a glória de Deus. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Deleita-te no Senhor. Tem muita gente que não se deleita no Senhor. Não, a pessoa vive uma vidinha de igreja, mas ela não se deleita no Senhor. É diferente. Entende, irmão? Porque muita gente não experimenta a plenitude da graça e misericórdia de Deus, da bondade, do poder de Deus, porque não se deleita no Senhor. Se deleitar no Senhor é você se entregar nas questões divinas de uma maneira real, como a Bíblia diz, né? Aquele que não se tornar como uma criança, como a um destes pequeninos, Jesus mostrou, não está apto para o reino de Deus. Muita gente leva uma vida meio mecânica. Hoje é dia da igreja, então eu vou na igreja. Pronto, poxa, essa semana eu estou em paz com Deus, porque eu fui na igreja. Não, quem se deleita no Senhor tem igreja todo dia, na intimidade do seu quarto, na leitura da palavra. Quem se deleita no Senhor não é quem vem na igreja uma vez por semana, 2 vezes por semana. Quem se deleita no Senhor não espera chegar a hora do culto para fazer uma oração, não espera chegar a hora de um seminário para ler uma Bíblia. Quem se deleita no Senhor faz isso muito mais lá na sua intimidade com Deus do que no coletivo. Deleitar-se no Senhor é algo profundo, e a Escritura diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quem está entregue, quem está no deleite das coisas de Deus, o desejo do seu coração é conforme os intentos de Deus, porque você está entregue, impregnado de Deus. O que tem no seu coração? Só as coisas de Deus. Você quer ver as pessoas se redimirem, você quer ver Deus glorificado, você quer ver as pessoas entendendo da palavra de Deus. O que Ele vai satisfazer de desejo do teu coração é isso. Tem gente que pensa, eu estou em Deus, estou na igreja, estou me deleitando no Senhor, então Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Eu quero um carro zero, direção hidráulica, ar-condicionado, pneu tala larga, aerofólio, eu quero teto solar. Ele pensa que é isso.
Quem se deleita no Senhor não pensa nem num carro zero, nem numa casa própria. Porque quem se deleita em Deus conhece as asas do Altíssimo, que é o maior abrigo que um ser humano pode conquistar. Deleitar-se no Senhor, meu irmão, confiar no Senhor. Esse salmo aqui tem palavras muito fortes. Confiança. O que é confiança? Confiança é alguém vendar os seus olhos, dizer, olha, vem para a beira do precipício. Está vendo a beira do precipício? Eu vou vendar os teus olhos. Agora, você não está vendo mais nada. Eu coloquei uma proteção na sua frente. Se joga para frente. Isso é confiança. Você dizer, será que botou mesmo? Eu vi um precipício na minha frente. Eu vou me esborrar. Será que eu posso mesmo me empurrar para frente? Será que tem uma proteção mesmo? Confiança é isso. Confiança, quando a Bíblia fala de confiar em Deus, significa confiar cegamente. Não é como você confia num ser humano. O que é a confiança num ser humano? A confiança num ser humano nunca é cegamente. Você sempre tem uma reserva. Não vai que fulano não aparece. Não vai que cicrano me deixa na mão. Você sempre tem um pé atrás. Você diz, não, se eu ficar no prejuízo, tudo bem, mas eu vou me recuperar. Você sempre tem um pé atrás quando você lida com o ser humano e está colocando alguma coisa valiosa em jogo. Sempre você tem um pé atrás. Mas pé atrás com Deus não é deleitar-se no Senhor. Quando Deus te coloca na estaca zero, né? Que nem colocou aquele jovem rico, vou falar nele de novo, que agora ele deve ser bem pobre pelo jeito. Vai, vende tudo quanto tens, vem e segue-me, tu terás um tesouro no céu. Ele confiou em Jesus? Ele não confiou. Ele não foi lá desfazer dos bens dele. Ao contrário, a Bíblia diz que ele baixou a cabeça, pesaroso, porque ele era dono de muitas propriedades. Ou seja, ele ignorou que eu não. Ele olhou Jesus como Deus? Não, ele olhou Jesus como homem. Mas quando ele veio para se exibir diante da multidão, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Porque viu uma multidão seguindo Jesus, quis se exibir, pensou que Jesus ia exaltá-lo como toda aquela sociedade o exaltava. Esse aí é o fulano, esse aí herdou um monte de propriedade, esse aí é o rico. Estava acostumado a ser exaltado, achou que, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse aí é mais um que vai me exaltar diante de todo mundo. Deus não exalta homem, Deus exalta a sua palavra no homem. Porque toda a honra, glória, louvor e adoração pertence somente a Ele. Aqui diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Meu irmão, aqui vem nos advertindo, não fique indignado com a riqueza do ímpio. O diabo também dá coisa para as pessoas, não dá? Ele não prometeu os reinos da terra para Jesus, lá em Mateus 4? Olha aí a glória do mundo, eu te dou tudo isso se tu prostrado me adorares. Jesus falou, vai-te Satanás, está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Mas aqui está dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e você vai ver que Ele vai agir. Engraçado quando a gente sente que a palavra já penetrou em alguém. É tremendo. Irmão, é entregar mesmo, é confiar mesmo. Não é servir Deus como alguém distante, é servir Deus como um amigo íntimo. É andar com Deus com plena confiança. Não é confiar, não é confiar na força do teu braço. Trabalhar, você tem que trabalhar, porque teu Deus já disse, com o suor do teu rosto tu ganharás o teu pão. Você tem que trabalhar, mas não confie só na tua força, confie no Deus que te dá forças. Não confie só no poder aquisitivo do teu dinheiro que vai no mercado e põe o pão na tua mesa. Não, confia na graça de Deus que faz a chuva descer sobre o campo para produzir e levarem para o mercado para tu poder comprar. Senão mesmo que tu tenha ouro e prata, a tua casa seja
cheia de ouro e prata. Se Deus não der a chuva no campo, tu não come. Temos que aprender o que é confiar em Deus. Muita gente abestalhado por aí diz, eu tenho dinheiro, eu trabalho para o governo, eu ganho 15 mil reais por mês, eu compro o que eu quiser. Compra porque Deus dá a chuva lá no campo. Porque o dia que Deus cerrar os céus por 10 anos sem uma gota d'água, eu quero ver aonde Ele vai comprar o feijão e o arroz. Tem que saber confiar em Deus, porque quem confia em Deus, mesmo que não tenha os ricos salários, mesmo que não tenha ouro e prata, pode sentar à mesa que o anjo vem e serve. Você já viu alguém confiar em Deus e ficar desamparado? Nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Israel, quando saiu do Egito, a Bíblia diz que eles saíram com vasos de ouro, vasos de prata. O povo empurrou eles e deu presente para eles, porque ficaram com medo do anjo da morte matar todo mundo. Israel saiu rico do Egito, e eu te pergunto, aonde eles iam comprar qualquer coisa no deserto? Com toda a riqueza de ouro e prata e cinturão que eles tinham de prata, um monte de utensílios, eles tiveram, mesmo ricos, que depender que Deus desse o maná, depender que Deus mandasse as codornizas. Confiar em Deus é glorioso, te faz ver o sobrenatural. As lições estão aí, mas muitas vezes essas lições parece que falta na vida de muitos cristãos e eles acabam assassinados no meio do caminho pela sua própria autocultura evangélica. Irmão, o teu dinheiro para Deus não é nada. Os teus recursos para Deus não são nada. O que você tem lá, Deus não está olhando. Quem foi que já entrou numa igreja, se converteu e Deus diz assim, sabe aquele teu dinheiro lá da caderneta de poupança? Traz para mim. Quando foi? Só se foi aí nessas pseudo-igrejas, mas o Deus verdadeiro nunca pediu dinheiro de ninguém. Ele pede obediência, ele pede confiança, fé. Dinheiro ele não pede. Ou você acha que Deus, para sustentar a sua obra, precisa de dízimo de alguém? O Deus que eu sirvo não precisa. Confiança é algo tremendo. Entregar o caminho ao Senhor, confiar e esperar o que Ele fará, é algo tremendo, é um exercício, irmão. Tente fazer prova de Deus, como Ele diz, fazei prova de mim, se eu não vou vos abrir as janelas do céu. Tente fazer prova de Deus, tente surgir as situações, quando as situações surgirem, e que tu vê que tu pode se abalar naquilo, procure pelo menos fazer uma oração, tente se libertar do materialismo, tente se libertar disso, irmão. Não é possível servir a Cristo e as riquezas. Não tem uma palavra dessa? O Senhor Jesus falou assim, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era um deus pagão chamado o Deus das riquezas. Lembra de um conjunto que teve aí? Mamonas assassinas. Riquezas assassinas. Não foi por se tornarem semi-ricos que eles morreram? Não foi? As riquezas costumam assassinar. Jesus falou, não podeis servir a dois senhores. Por quê? Porque a riqueza também é um tipo de senhor, ela requer obediências. Aí diz, verso 6, ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Olha o que Deus está preparando para você. Você já viu o meio-dia? Já tentou olhar para um sol ao meio-dia? Só se tu usar um óculos bem escuro, né? Um filtro daquelas películas de filmes antigos. Porque se você olhar para o sol do meio-dia por uns 15 segundos, está arriscado você ficar cego. O sol do meio-dia é uma coisa gloriosa. E é assim, essa glória toda é que Deus está comparando ao que Ele fará na tua vida, a justiça que Ele vai fazer prevalecer na sua vida, a luz, o juízo. Então, não olhe para nada de ninguém. Não olhe para nada de ninguém. Constantemente eu falo com todos que estão à minha volta, principalmente com as 3 crianças que estão à minha volta. Eu falo,
faça o melhor para Deus. Não faça nunca o melhor para você dizer que é melhor do que alguém. Faça o melhor para Deus e nunca para se comparar a ninguém. Queira ser o melhor de Jesus Cristo, mas o melhor diante de Jesus Cristo, não se comparando a ninguém. Por quê? Como a Bíblia está dizendo aqui, não te indignes com nada, não olha para a riqueza de ninguém, não te preocupa com nada de ninguém. Olha para Cristo, entrega o teu caminho, deleita-te com Ele, a tua justiça será como o sol ao meio-dia, implacável. Descansa, verso 7, no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Aí ele complementa no verso 8, deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Declaração solene, simples, clássica do Evangelho. Está dizendo aqui, descansa no Senhor. Os que prosperam com a maldade nos seus caminhos, esquece eles. No verso 8 diz, deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. Ou seja, tu está vendo o mal, isso tu está contemplando o mal, tu tá olhando para a maldade, e daqui a pouco isso vai te contaminando de tal maneira que você vai querer fazer uma justiça com as próprias mãos e vai acabar fazendo mal semelhante a eles. Está dizendo, não te indignes nem com isso. Isso aí, outra versão bíblica diz interessante, isso é ruim, diz assim, dá um alerta, isso é ruim, isso te levará ao mal, diz a versão revista e atualizada e mais algumas outras. Isto te levará ao mal, o quê? Quando você fica contemplando a prosperidade dos ímpios. Está prosperando? Que sejam donos do mundo! Eu quero apenas poder andar nas cidades celestiais, andar nas ruas de ouro, contemplar o mar de cristal, poder olhar lá diante do trono e ver aquele que é santo, 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 e ele mostrar as mãos furadas pelo resgate da minha alma. Eu quero apenas contemplar miríades e miríades de anjos cantando, exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, levantai, ó porta, as vossas cabeças, que entrará o Rei da glória. Eu quero é isso, meu irmão. Esta é a visão de um cristão, olhando para Cristo, autor e consumador da minha fé. Não me interessa se o satanista está se tornando dono do mundo, dono das redes de televisão. Eu não quero ser que nem ele. Eu busco outras heranças. As heranças que eu busco não são dessa terra. Começamos a obra neste lugar sem um microfone. Hoje temos o que nós quisermos do mercado. Começamos nessa obra sem um telhado para cobrir a nossa cabeça. Hoje temos uma construção de 3 andares. Começamos nessa obra sem uma caixa de som. Hoje temos 8 computadores. Não tem que olhar para nada do ímpio. Não tem que olhar para Cristo Jesus, autor e consumador da fé. E Ele, a seu tempo, traz a chuva seródia e a temporã que rega a terra. Não esquenta com nada. Nunca te compare a ninguém. Teu vizinho está prosperando e ele é satanista, está servindo ao diabo, que prospere cada vez mais. Eu prefiro ficar com a herança que meu Deus tem para mim. E a Escritura até adverte nesse sentido, que diz, mais vale o pouco com Deus do que a riqueza de muitos ímpios. Não é isso que a Bíblia diz? É exatamente isso. Mais vale o pouco com Deus do que a riqueza de muitos ímpios. Havia um rei em Israel chamado rei Acabe. Lembra, marido de Jezabel? Lembra? Rei Acabe, marido de Jezabel, riquíssimo, trilionário, recebia impostos de toda a nação, morava em palácios. O homem tinha muita grana mesmo. Qual o fim dele?
O fim dele não foi trágico? E, no entanto, existiu uma viúva lá em Sarepta. Uma viúva que tinha um filho que ia ser levado como escravo, mas ela diz: olha, o meu marido, teu servo Eliseu, temia o Senhor. Qual foi o fim dela? Então, o pouco com Deus é o bastante. Não o bastante por ser pouco, mas o bastante por ter Deus. Com Deus, qualquer coisa está bom, meu irmão. Porque a graça de Deus é melhor que a própria vida. E que adianta ser um ímpio, trilionário e não ter a graça de Deus? Aqui está dizendo, ele vai ser como a verdura que logo murcha. E a Bíblia está dizendo, não olha para isso, esquece eles. Você tem que andar com Cristo e a tua justiça, o juízo, sobressairá para ti como o sol do meio-dia. Então, os malfeitores, diz o verso 9, serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. E como herdarão? Quem anda com Deus é indestrutível, é imbatível, não tem os planos nem os projetos frustrados. Olha o verso 10, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Não tem sido assim, irmão? E tem mais, vai chegar uma hora que você vai estar andando em ruas de ouro, contemplando aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem nunca subiu ao coração humano. Você vai estar numa dimensão, algo em delícias inefáveis, coisas que, como o apóstolo Paulo diz, que conhece um homem que viu coisas tão tremendas que ao homem não é lícito sequer mencioná-las. E quando você estiver lá diante de toda esta glória, que é única, você não verá lá nenhum ímpio, nenhum daqueles que transgrediram as leis de Deus, que zombaram, que escarneceram, que espreitaram o sangue inocente, que fizeram armações para se beneficiar, que procuraram destituir o justo e erguer o ímpio. Lá nessa glória que nós vamos adentrar, não haverá nada disso. Então Jesus já está, a Escritura já está nos alertando, já começa a contemplar isso desde já, porque isso será a tua força. Agora fica olhando, caramba, aquilo ali não sei o que, tu está perdendo força. Aquilo não sei o que, poxa, aquele ímpio isso, aquele ímpio aquilo, tu está perdendo as tuas forças. Agora, olha para Jesus, caramba, ruas de ouro, mar de cristal, você está ganhando força. Eu vou contemplar o trono de Jesus, eu vou ouvir vindes bendito de meu Pai, possuir por herança o reino. A Escritura diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí você vai se tornando forte, indestrutível, você vai caminhando, você vai triunfando. Situações em que todo mundo está desistindo da vida, você diz assim, eu vou passar por esse deserto, e passa. Vem os mares, você passa, e sempre do outro lado está cantando, só o Senhor é Deus. Então, meu irmão, não olhe para nada que só vá te atrapalhar, te danificar a visão. Começa a orar pedindo, Deus, dirige os meus olhos para aquilo que tu queres que eu contemple. Aqui diz, no verso 11, mas os mansos herdarão a terra, se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Deus já determinou todas as coisas pela soberania do seu poder. Deus já determinou tudo. Deus olha para nós e diz assim, ah lá, bem-aventurados. Olha para o ímpio e diz assim, coitado. Então nós temos que continuar olhando para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque os mansos
herdarão a terra, se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Mas muitas vezes o cristão, aí nós vamos terminar, muitas vezes o cristão, ele olha para a impiedade, para a riqueza dos ímpios, e ele não entende o que é passageiro. Parece que ele está olhando para toda a impiedade, toda a maquinação do mal, e ele olha para aquilo como se aquilo fosse eterno. E por causa dessa visão errada, ele perde a força. Perde porque Jesus Cristo profetizou dizendo: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Agora, quando você olha para toda a impiedade, todo o domínio das trevas, diz assim: isso aí é passageiro, mas o que eu tenho aqui dentro, isso é eterno, porque os céus e a terra passarão, mas a palavra de Jesus Cristo permanece para sempre. Quando você entende as coisas da maneira que tem que ser, aí você ganha forças. Você ganha forças, vem as situações e você triunfa. Quando a sua casa está edificada sobre a rocha, batem os ventos, batem os rios, mas a casa edificada sobre a rocha, ela permanece para sempre. Então, voltando para nós concluirmos, diz, verso 4, deleita-te também em quem? No Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amém, irmão? O Senhor então nos abençoe em nome de Jesus.